Olá, pessoinhas, vamos continuando com a nossa revisão. Nessa aula nós vamos revisar o que vai ser então uma função linear, ok? Olha a definição surgindo para você na tela. Quando o coeficiente a é diferente de zero e o coeficiente b é igual a zero, então f de x é igual a ax. Então, nesse caso, a nossa função do primeiro grau será uma função linear. O que está acontecendo mesmo? O a ele vai ser diferente de zero, mas o b vai ser exatamente igual a zero. Ou seja, você só vai ter o termo com x, você não vai ter o b. Então, nesse caso, nós chamamos a função de função linear. Olha o primeiro exemplo, letra A, f de x igual a 3x. Nesse caso, você tem o valor de A 3, mas você não tem o valor do B. Olha que não tem o B. Nesse caso, o seu B vale zero. Então, o A vale 3 e o B é igual a zero. Olha o exemplo letra B, y igual a menos 4x. Quem que é o A? É o menos 4. E o B? É zero. Então, a função linear. Letra C, f de x igual a menos x. Novamente, nós temos o valor do A, que é menos 1, e o valor do, x, do B, que não aparece, é zero. Observe que nesse caso especificamente aqui, ó, não aparece nada aqui. Quando não aparece nada aqui, é 1. Como tem um sinal negativo, então é menos 1. Trata-se de uma função linear. E letra D, f de x igual a 2 quintos x. Olha só, gente, o A é uma fração, 2 quintos, mas o B não aparece, então o B é igual a zero. Então você tem 2 quintos é o valor do A e o B vale zero, portanto é uma função linear. Então na função linear o B tem que ser igual a zero, ok? Gente, o A ele não pode ser igual a zero jamais, tá? Então nesse caso aqui, ó, nós vamos ter a terceira classificação de função, que seria a nossa função identidade. Aqui eu estou colocando junto porque a função identidade ela é um caso particular de função linear. Quando que uma função é identidade? Ela vai ocorrer quando o A é igual a 1. O A vai ser exatamente igual a 1. Quando isso acontecer, nós teremos então uma função identidade. E o B? O B será sempre igual a zero. Então presta atenção que toda função identidade ela também é uma função linear. Então podemos ter aqui como exemplo, y igual a x. Só existe esse único exemplo, tá? Só um único exemplo para a função identidade. Ou y vai ser igual a x, ou f de x também vai ser igual a x. Tá? É o único exemplo que você tem para a função identidade, ok? Continuando aí, então, nós podemos ter também um outro tipo de função que é o chamado função constante, tá? Que é uma função constante mesmo? A função ela é chamada constante quando o a é igual a zero. Olha que interessante, quando o a for exatamente igual a zero, a função ela vai passar a ser chamada de função constante, tá? E o b? O b tem que ser diferente de zero. Nesse caso, ela não é uma função do primeiro grau, tá? Quando isso acontece, nós dizemos que ela é apenas uma função constante. Professor, mas por que ela é uma função constante e não é função do primeiro grau? Porque quando ela é uma função do primeiro grau, afim ou linear, o a tem que ser diferente de zero. Quando o a é igual a zero, ela passa a ser função constante. Por exemplo, na letra A, nós temos f de x igual a 4. Observe que não tem o A, só tem o B, 4. Temos ainda, exemplo, letra B, y igual a menos 3. Observe que não tem o x, ó, só tem o valor do B. Então, é uma função constante, ok? Dá uma estudadinha nessa parte aí e reveja os conceitos, tá? Conceitos é uma parte chata de estudar, porque você tem sempre que estar revendo, né, lendo constantemente. É nóis.